Boa noite, Shabbat Shalom a todos. Nós estamos aqui hoje para estudar mais uma passagem, mais uma porção, mais uma paraxá da Torá. A nossa paraxá, a nossa porção de hoje, em hebraico se chama Kitavô, que quer dizer quando entrares. É porque o povo tinha saído do Egito e está agora na porta para entrar na terra prometida. Essa porção, ela se inicia em Deuteronômio 26:1 e vai até 29:9. Tem também a porção dos profetas, Isaías 60, e também no Novo Testamento, João 13:1. Como vocês sabem, eu gosto sempre de começar com um salmo. E o salmo de hoje é o Salmo 1, primeiro salmo da Bíblia. Salmo em hebraico é Tilhim, que significa louvores, né? Os salmos são louvores. Então vamos lá. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Vou fazer um sucinto resumo, né, do que nós vamos falar, né, e do que chama atenção nessa porção. E essa porção, então, ela inclui, primeiro, trazer ao templo uma oferta dos primeiros frutos das 7 espécies para a terra de Israel. As 7 espécies são o trigo, a cevada, a uva, os figos, as romãs, as azeitonas e o mel de tâmaras. Em segundo, a declaração dos dízimos, né? Faz uma exposição sobre os dízimos que é dado ao levita e ao órfão e à viúva, para que eles se fartem. O terceiro, o Eterno declara o povo judeu como seu povo precioso. Isso está lá em Deuteronômio 26:16. Quarto, há uma ordem para instalar no Rio Jordão e depois no Monte Ebal grandes pedras que tinham a Torá escrita nelas em 70 idiomas. A ordem para ter uma ratificação pública da aceitação da lei do Monte Gerizim e Monte Ebal. Esses eram os montes, né, onde se pronunciava as bênçãos e as maldições. A Torá estabelece as bênçãos para seguir a lei e as maldições por não segui-la, e conclui com o discurso final de Moisés. E sétimo,
o versículo 28, 46, fala sobre a importância de servir o Deus eterno, todo-poderoso, com alegria e bom coração. E o último versículo instrui: você deve cumprir as palavras dessa aliança e fazê-las de forma que você terá sucesso em tudo o que fizer. Isso está em Deuteronômio 29, 9. A humanidade, ela tem um impulso para adquirir conhecimento. E essa é uma característica importante que nos distingue de outras criaturas vivas. E nós temos o privilégio de viver em uma época em que, sem fazer muito esforço, nós podemos facilmente realizar essas pesquisas, né, esse objetivo, apenas com poucos toques, né, no Mr. Google. A humanidade hoje reúne informação sobre quase tudo. Na semana passada, eu estava olhando um ranking conhecido como o Relatório da Felicidade Mundial. Ele concentra na felicidade de 186 cidades ao redor do mundo e conta com a resposta de vários residentes nessas cidades que se propõem a responder uma série de perguntas sobre a satisfação da vida vivendo ali de um modo geral. As 10 primeiras em classificação são cidades escandinavas. A primeira é Helsinki, né, na Finlândia. A segunda é Aarhus, na Dinamarca, que estão em primeiro e segundo lugar, segundo as pesquisas, como as melhores cidades para se viver no mundo. Depois nós temos Copenhague, na Dinamarca, né? Bergen, na Noruega, e Oslo, também na Noruega. Essas estão em quinto, sexto e sétimo lugar. E temos Estocolmo, na Suécia, em nono. Assim, mais da metade das 10 melhores cidades do mundo para se viver, logicamente, segundo a avaliação desses moradores, elas estão localizadas na Escandinávia. 2 das 10 principais cidades estão na Austrália e na Nova Zelândia. E, na verdade, juntos, elas respondem por 7 cidades dentre as 20 melhores. Dessas 10 primeiras, as únicas cidades não localizadas na Escandinávia são Zurique e Tel Aviv. E Tel Aviv está em 8º lugar como a melhor cidade para se viver. Curiosamente, Jerusalém só vem em 33º lugar, mas ainda está na frente de Londres, que está em 36º, e também de Paris, que está em 43º. No final da lista, né, não é surpresa para ninguém, o último dessa lista está Cabul, né, com 186º lugar. A escritora Bronnie Ware,
que passou muitas décadas como enfermeira, ela, no fim da sua vida, escreveu um livro que chama Os 5 Maiores Arrependimentos dos Moribundos. E um dos maiores arrependimentos relatados nesse livro é: eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Na verdade, todos nós conhecemos pessoas que se esforçam muito para serem infelizes. Muitas pessoas falam constantemente sobre as deficiências da sua vida, sobre seus relacionamentos, sobre seus empregos, sobre sua sorte, sobre seus corpos e sobre a sua decadência. O professor David Barman escreveu um artigo com a seguinte história. A universidade na qual ele trabalhava tinha uma política que determinava que todo mundo que tivesse uma nota terminada entre 8 ou 9, ela receberia um sinalzinho de mais. Por exemplo, se a pessoa tirasse 78, terminado em 8, ela receberia um C+. Se ela tirasse um 89, ela receberia um A+, ou um B+. E se ela tirasse 99, ela receberia um A+. Só que aconteceu com um aluno que recebeu a nota final dele sem o mais. E esse aluno ficou extremamente chateado. Aí o professor, ele foi procurar o professor conversou com ele e falou: olha, vou examinar o que aconteceu, sua nota. E verificou que ele tinha tirado 58. Não era nem a média. Ele nem passou, ele foi reprovado no curso. Ele falou assim: você nem passou, você foi reprovado, 58. Ele falou assim: eu sei, mas o meu 58, eu ganhei um F. Eu não ganhei um F+. Aí o professor falou assim: você quer que eu mude para F+? Ele falou assim: eu quero muito. O professor ficou perplexo e mudou para F+. E o aluno saiu feliz da vida, porque ele recebeu um F+, que não alteraria nada na vida dele. Ele não passaria, ele não teria nenhum benefício, mas ele ficou feliz de ter aquele mais. Por que ele saiu feliz? Por que aquilo mudou a vida dele? A porção da Torá dessa semana nos oferece uma lição importante sobre como alcançarmos a felicidade. Livro de Deuteronômio, Devarim 28, 45, 47. Portanto, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas completamente destruído, porquanto não ouviste a voz do Eterno teu Deus, para guardares seus mandamentos e seus estatutos que te ordenou. Estas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para teus descendentes por todas as gerações futuras. Considerando que não quisestes obedecer e servir ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo o que ele proveu para o seu usufruto. A leitura da Torá dessa semana
contém detalhes das recompensas por seguir a palavra de Deus e das consequências por ir contra elas. A Torá usa mais de 50 versículos para detalhar o sofrimento que o povo teve que suportar pela escolha contrária à vontade de Deus. A Torá, então, faz uma declaração notável. Por que todas essas coisas horríveis aconteceu ao povo judeu? Por quê? A resposta está nesse mesmo versículo. Porque, considerando que vocês não quiseram obedecer e servir ao Senhor com alegria e bondade de coração, e Deus deu tantas coisas, uma abundância de coisas para você, e te proveu para você usar. E você, mesmo assim, tendo essa abundância, não o serviu com alegria. Isso é surpreendente. Em nenhum outro lugar da Torá, nós somos obrigados a servir ao Eterno com alegria. Então, o que é exatamente essa falha, né? Esse pecado de não servir com alegria que leva a consequências tão horríveis? Deus criou o mundo para nos conceder o bem para a humanidade. Mas para que o homem seja capaz de receber esse bem e apreciar o recebimento disso, o Eterno instituiu um sistema para ganharmos o nosso bem, em vez de apenas recebê-los, apenas cair do céu. Por quê? Porque receber o bem sem ganhar é como receber uma caridade. Receber a generosidade de uma pessoa é cansativo, é emocionalmente cansativo. Quando o bem não é conquistado, cria-se uma dívida para com o doador, e o endividamento resultante se torna uma coisa difícil de se lidar. Assim, o efeito do bem é severamente diminuído. Em outras palavras, ninguém gosta da sensação de dever. O rei Salomão, conhecido como o mais sábio de todos os homens, escreveu o seguinte, Provérbios 22, 7. O que toma emprestado é servo do que empresta. O sentimento de estar em dívida com alguém é doloroso, a ponto de quase se sentir que a própria identidade está perdida. Uma reação comum ao receber uma gentileza de alguém é você pensar a primeira coisa a pensar é: o que esse benfeitor vai ganhar com isso? Isso é feito na nossa mente para diminuir o sentimento de obrigação para com ele. E é também por isso que a maioria das pessoas responderá, ok, poderia ser pior, quando questionada como estão indo. Eu não sei com vocês, mas às vezes acontece comigo, eu conto com uma pessoa e falo assim, como é que você está? Eu falo, os negócios estão muito ruins, não estou vendendo, tal, o restaurante está fechado. Eu falei, mas eu não estou perguntando dos seus negócios, eu estou perguntando por você, como que você está? A pessoa sempre joga para uma outra coisa. Eu estou bem, eu estou bem.
esconde aquilo que ela está sentindo. Você raramente ouve uma pessoa dizendo: está ótimo, nunca estive tão melhor. As pessoas respondem assim porque é instintivamente entendido que, se tudo está bem, nós devemos ter uma grande dívida de gratidão com alguém. Ninguém gosta da sensação de ser devedor. Portanto, as pessoas se concentram naquilo que é negativo, em vez de se concentrar na abundância das coisas boas que recebemos na vida. Se a vida de uma pessoa é miserável, é abaixo da média, ela, então, não deve nada a ninguém. E é por isso que muitas pessoas insistem em ser infelizes. Ser feliz vem acompanhada da responsabilidade que muitos de nós não queremos assumir. Em primeiro lugar, nós internalizamos uma boa vida e isso nos deixa praticamente sem desculpas ou com poucas desculpas para não crescermos. Sem ninguém para culpar. Pode parecer assustador, e é por isso que as pessoas muitas vezes fazem tudo para falhar. Se a gente define o padrão baixo o suficiente, seremos liberados da responsabilidade do sucesso e da decepção do verdadeiro fracasso. Em segundo lugar, se estamos felizes e satisfeitos com a vida, então precisamos estar cheios de gratidão para com quem nos ajudou a alcançar esse estado de alegria. É mais fácil justificar a falta de obrigação para com os outros quando nós estamos infelizes. É por isso que não servir ao eterno com alegria é uma falha tão séria. Na verdade, o versículo diz isso claramente. Vocês tinham uma abundância de tudo e ainda assim não eram felizes. Isso descreve a falta de gratidão por tudo que Deus criou, a própria criação do mundo, e a concessão do bem estava sendo rejeitada a fim de evitar em nós um sentimento de obrigação com Deus. Raramente nos concentramos em tudo que é incrível em nossas vidas e, portanto, só apreciamos as coisas depois que elas acabam. A maioria das pessoas não aprecia realmente na vida uma boa saúde até que ela passe por uma doença. A única maneira de Deus corrigir esse problema na nossa vida, é nos levando ao extremo oposto, causando tanta dor que começamos a reconhecer a nossa falta de afeição, a nossa falta de gratidão por nossas vidas e lembrar de como era maravilhosa a nossa vida antes dessas calamidades. Essa lição fabulosa é então gravada na nossa mente e daí para frente nos permite
apreciar e sermos gratos a tudo que Deus faz pelo resto de nossas vidas. Assim, incrivelmente, o Eterno, em sua infinita bondade, dá sofrimento à humanidade, a fim de nos dar a perspectiva de como internalizar tudo de bom que Ele nos dá na nossa vida. A chave é permanecermos focados em tudo que é positivo na nossa vida e sermos gratos a Deus. Dessa forma, nós iremos confessar que ser felizes é desfrutar verdadeiramente de todos os presentes maravilhosos que recebemos de Deus na nossa vida. É claro que a leitura da Torá dessa semana contém algo, alguma sabedoria que é muito importante para essa lição e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, em Deuteronômio 28:13. E Deus fará de você a cabeça e não a cauda, e você estará acima e você não estará abaixo. Então, uma das recompensas, por seguir a Torá é a promessa de Deus que garantirá ao seu povo, ao cumprir a Torá, que eles se tornarão cabeça e não cauda, ou seja, serão líderes e não seguidores. Mas nesse versículo que está aí, me incomoda as palavras aparentemente desnecessárias de e Deus fará de você a cabeça e não a cauda. Se fará de você a cabeça, para que citar a cauda? Não é óbvio que se vai fazer de você cabeça, óbvio que você não será cauda. Por que então é necessário que o versículo repita não a cauda? Porque muitas vezes uma cabeça também é uma cauda. Como assim? Imagine uma grande empresa com muitos funcionários. Obviamente, o CEO, ele não pode gerenciar todos os seus subordinados. Então, criou-se um sistema de gerenciamento e ele é implementado com gerentes de nível médio e gerentes top. Embora alguém possa ser o chefe de uma divisão, mesmo assim pode haver um chefe de departamento acima dele. Dessa forma, uma nação pode ser classificada como uma potência mundial, tornando-se uma cabeça entre muitas nações. Mas como são 70 nações a serem classificadas, a maioria delas pode estar no meio e, portanto, serem semelhantes aos gerentes. São cabeça para algumas nações e cauda para outros, pois há nações que estão acima delas e outras abaixo delas. Nesse versículo, o Eterno está nos prometendo que, se seguirmos a Torá, seremos classificados no topo, apenas uma cabeça, e não uma cauda para qualquer outra nação do mundo. Existem diferentes tipos de líder. Um líder adequado é aquele que tem uma visão para as suas convicções e as implementa. Explicando. Um líder vê um caminho correto, mesmo que seja impopular,
ele corajosamente direciona o seu grupo, os seus seguidores por esse caminho. Esse sim é um verdadeiro líder. Infelizmente, a maioria dos líderes da nossa geração é de outro tipo, tanto cabeça quanto cauda. Isso ocorre porque eles não têm uma visão do que deve ser feito. Eles apenas observam o sentimento dos seus liderados e querem saber a opinião deles e qual o clamor deles para ele dirigir a decisão segundo o seu grupo. Nessa situação, uma cabeça é realmente apenas um rabo, porque a sua liderança não é dirigida por ele, é dirigida por aqueles que deveriam estar seguindo o seu exemplo, a cauda. Pior ainda, quando um líder faz isso, a agenda acaba sendo o menor denominador comum, ou seja, só será aprovado aquilo que todos concordam. Essa é uma situação perigosa, porque então a agenda da moralidade será guiada pelo menor denominador comum. A verdade e a moralidade não têm lugar real nessa situação, porque é movida por uma demanda popular e não pela coisa certa para o bem da nação. Infelizmente, essa é a essência da nossa situação atual. A instabilidade política está obscurecendo a realidade de muitas ações, porque ninguém se levantará e declarará a verdade. A maioria dos líderes hoje não assumem uma posição por considerar impopular, porque temem perder a sua posição. A Torá está nos ensinando a mudar isso. Se seguirmos a Torá, seremos verdadeiros líderes, teremos uma verdadeira bússola moral e uma visão saudável para nós mesmos e para o mundo. Por isso, só podemos alcançar se tivermos uma agenda dirigida pela Torá e não pela cauda da sociedade. Quando conseguirmos isso, nos tornaremos verdadeiros líderes, a cabeça e não a cauda. O Eterno diz: veja, eu coloquei diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha a vida para que possa viver. Por que nós somos instruídos a escolher a vida? Para que nós possamos escolher viver em vez de escolher o bem. Eu coloquei diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha a vida para que possa viver. Escolher a vida é escolher viver na realidade e aceitar a dor de viver a realidade, ao invés de buscar conforto e fuga da verdade. Se uma pessoa deseja viver na realidade e fortalecer o seu livre-arbítrio, o que ela deve fazer? Perguntar a Deus o que Ele quer de você. Aí você está usando o seu poder de escolha, de poder fazer uma parceria com Deus, o Criador do universo. A forma final de vida é a eternidade, ou seja, uma vida sem semelhança alguma com a morte. Portanto,
aproximar-se de Deus é apegar-se à forma mais elevada e pura da vida, que é a eternidade. Esse deve ser o uso final do nosso livre-arbítrio. É isso que Deus quer dizer quando diz na Torá: escolha a vida, escolha fazer da vontade de Deus a sua própria vontade. Se você fizer isso, você será parceiro do próprio Deus no aperfeiçoamento do universo. Eu gosto sempre de trazer algumas coisas para a realidade, e o tema da nossa porção de hoje é Em Busca da Alegria. A felicidade, disse Aristóteles, é o objetivo final que todos os humanos almejam. Mas no judaísmo não é necessariamente assim. Ashrei, que em hebraico quer dizer felicidade, é a palavra hebraica mais próxima de felicidade. E é a primeira palavra do livro de Salmos. Mas Ashrei não é a palavra central da Bíblia. Ela ocorre quase 10 vezes, mas esta palavra, simcha, que quer dizer alegria, é um dos temas fundamentais de Deuteronômio, ocorrendo 12 vezes. Está no cerne da visão de Moisés da vida na terra de Israel. E diz: então você se alegrará com todas as coisas boas que o Senhor seu Deus deu a você e sua família, junto com os levitas e o estrangeiro em seu meio. O outro contexto é bem diferente. Ocorre no contexto das maldições. Existem 2 passagens na Torá sobre maldições. A primeira, ela está em Levítico 26, e a outra está aqui em Deuteronômio 28. E as diferenças são notáveis. As maldições em Levítico terminam com uma nota de esperança. Vejam aqui: eu não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar minha aliança com eles, porquanto eu sou o eterno seu Deus, o Senhor. Lembrar-me-ei em benefício deles da aliança firmada com seus antepassados, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé. Já em Deuteronômio, termina em desespero. As maldições de Levítico falam de um abandono total do judaísmo pelo povo. As pessoas andavam com hostilidade e rebeldia contra Deus. Mas as maldições em Deuteronômio, elas são provocadas simplesmente. Vou só relembrar para vocês, vou voltar aqui. Porque vocês tinham abundância de tudo e ainda assim não eram felizes. A tristeza pode não ser a melhor maneira para se viver, mas certamente não é um pecado, muito menos que justifique essa chuva de maldições.
O que a Torá quer dizer quando atribui um desastre nacional pela falta de alegria? Porque a alegria parece ter mais importância do que a felicidade. Para responder isso, primeiro nós temos que entender a diferença entre felicidade e alegria. E é assim que o Salmo 1, que nós vimos logo no início, declara. Eu vou voltar lá para vocês acompanharem. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Esta é uma vida abençoada, concedida a quem vive de acordo com a palavra do Senhor. Como uma árvore, essa vida tem raízes. Ela não é soprada por um lado e por um outro, por cada vento que passa. Hoje em dia, a palavra radical, todo mundo até treme. Mas é uma palavra boa. Radical quer dizer aquele que tem raízes, aquele que é profundo, aquele que não vai em qualquer novidade, que aqui no caso faz uma semelhança com o vento. Todo vento que passa, balança para um lado, depois passa outro vento, balança para o outro. Não! Quem é radical, no sentido exato da palavra, aquele que tem raízes, não se balança com as novidades que aparecem por aí, é fiel à palavra do Senhor. Essas pessoas dão frutos, permanecem firmes, sobrevivem e prosperam, é que diz o Salmo. Mesmo assim, a felicidade é o estado de espírito do indivíduo. Simha, alegria, na Torá, nunca é sobre indivíduos, é sempre sobre algo compartilhado com os outros. Agora eu vou avançar lá na página 17 para mostrar para vocês. Deuteronômio 24:5. Um homem recém-casado não serve no exército por 1 ano, diz a Torá, para que ele possa ficar em casa e trazer alegria para a mulher com quem se casou. Mais um. Você deve trazer todas as suas ofertas para o santuário central, diz Moisés, para que ali, na presença do Senhor vosso Deus, vós e as vossas famílias comerão e se alegrarão em tudo o que colocaram as vossas mãos, porque o Senhor vosso Deus abençoou você. As festas descritas em Deuteronômio são dias de alegria, porque são ocasiões de celebração coletiva. Veja aqui. Celebrarás então a festa de Shavuot, em hebraico, traduzido como Pentecostes, das semanas, em honra do Eterno teu Deus, e te alegrarás na presença do Eterno teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em tua cidade, e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que igualmente vivem no meio de ti, todos no lugar que o próprio Eterno teu Deus houver designado para ir fazer assentar
o seu nome. Simcha é alegria compartilhada. Não é algo que a gente experimenta sozinho, na solidão. A felicidade é uma atitude com a vida como um todo, enquanto a alegria vive um momento. A felicidade é um sólido, a alegria um líquido. A felicidade é algo que você busca, a alegria é algo que descobre você. Tem a ver com um senso de conexão entre outras pessoas e Deus. Ela vem de um reino diferente da felicidade. É uma emoção social. É a alegria que sentimos quando nos fundimos com outra pessoa. Ela é a redenção da solidão. O livro bíblico mais focado na alegria é aquele que muitas vezes é considerado o mais infeliz de todos. Um hebraico se chama Kohelet, que traduzido para o português é o livro de Eclesiastes. Kohelet, Eclesiastes, é sobre um homem que tinha tudo, mas descreve tudo como Hevel, uma palavra que ele usa 40 vezes somente nesse livro, e é traduzida como sem sentido, fútil, vazio, ou como traduz a Bíblia King James, como vaidade. Na verdade, Kohelet usa a palavra simcha 17 vezes, ou seja, mais do que todos os livros de Moisés juntos. Depois de cada uma de suas meditações sobre a inutilidade da vida, Kohelet, Eclesiastes, termina com uma exortação à alegria. Sei que não há nada melhor para as pessoas do que se alegrar e fazer o bem enquanto vive. Eclesiastes 3:12. Então, eu vi que nada melhor para uma pessoa do que alegrar-se com o seu trabalho, porque esse é o seu destino. Eclesiastes, Kohelet 3:22. Por isso, recomendo a alegria de viver, porque não há nada melhor para uma pessoa debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. E por último, por muitos anos que alguém possa viver, alegre-se, regozije-se em todos eles. Eclesiastes 11:8. O meu argumento é que Kohelet só pode ser compreendido se percebermos que Hevel não significa inútil, vazio ou vaidade. Significa uma meditação sobre a mortalidade. Por mais que vivamos, sabemos que um dia vamos morrer. Nossas vidas são apenas microsegundos na história do universo. O cosmos dura para sempre, enquanto nós, mortais vivos, mas respirando, somos um mero passageiro. Nunca viveremos para ver os resultados de longo prazo de nossos esforços. Moisés não conduziu o povo para a terra prometida. Seus filhos não seguiram a sua grandeza.
mesmo ele, o maior de todos os profetas, não podia prever que ele seria lembrado para sempre como o maior líder que o povo judeu já teve. Van Gogh vendeu apenas uma pintura em toda a sua vida. Ele não poderia saber que acabaria por ser saudado como um dos maiores pintores dos tempos modernos. Não sabemos o que os nossos herdeiros farão com o que deixarmos para eles. Não podemos saber como ou se seremos lembrados. Como então encontrar sentido para a vida? No final de contas, Correlete, Eclesiastes, não encontra a felicidade, mas a alegria. Porque a alegria não vive de pensamentos futuros, mas da celebração, das celebrações agradecidas no dia de hoje. Estamos aqui, estamos vivos, estamos entre outros que compartilham nosso senso de alegria. Estamos vivendo na terra de Deus, desfrutando de sua bênção, comendo os produtos da sua terra, regados pela sua chuva, trazidos pelo seu sol, respirando o ar que ele soprou em nós, vivendo a vida que ele renova em nós a cada dia. E assim, não sabemos o que o amanhã pode trazer. E sabemos que nunca foi uma opção segura ser do Senhor. Mas quando nós concentramos no momento e permitimos-nos dançar, cantar e agradecer, quando fazemos as coisas para o seu próprio bem, sem imaginar que queremos uma recompensa, quando deixamos de lado nossas diferenças e nos tornamos uma voz única no coro da cidade, então existe alegria. É preciso coragem moral para sofrer, e é preciso coragem espiritual para se alegrar. Nossa vida foi cheia de tragédias, mas nós nunca perdemos a capacidade de nos alegrar, de celebrar no coração e cantar a canção do Senhor, mesmo em terra estranha. Existem religiões orientais que prometem paz de espírito, mas os judeus não buscam uma vida livre de riscos. Podemos sobreviver aos fracassos e derrotas se nunca perdermos a capacidade de alegria, pois o Senhor é nossa alegria. Em Sucot, na festa das cabanas, nós deixamos a segurança de lado e o conforto das nossas casas e moramos em uma cabana exposta ao vento, ao frio e à chuva por 7 dias. Ainda assim, nós a chamamos de a nossa alegria. Daí a insistência de Moisés, de que a alegria é o que dá ao povo de Deus força para perseverar. Sem ela, nos tornamos vulneráveis aos desastres estabelecidos nas maldições dessa nossa porção. Celebrar juntos nos une como povo. Juntando isso, a gratidão e a humildade
que vem de ver as nossas realizações, não como criadas por nós, mas como bênçãos de Deus. A busca da felicidade pode levar, em última análise, ao amor próprio e à indiferença pelo sofrimento dos outros. Isso pode nos levar a um comportamento avesso ao risco e uma falha em podermos ousar muito. A alegria não é assim. A alegria nos conecta aos outros e a Deus. A alegria é a capacidade de celebrar a vida como ela é, sabendo que, seja o que for que o amanhã traga, estamos aqui, sob o céu de Deus, no universo que Ele fez e nos convidou para sermos seus hóspedes. Perto do fim da vida, tendo sido surdo por 20 anos, Beethoven compôs uma das maiores peças musicais já escritas, a sua 9ª Sinfonia. Ele sentiu que o seu trabalho precisava do som de vozes, não só de instrumentos, mas dessa vez de vozes humanas. Tornou-se a primeira sinfonia coral do Ocidente. As palavras que ele musicou foi o poema Alegria de Schiller, chamado de O Hino da Alegria. Foram escritos por Friedrich Schiller e tocado no 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, onde ele fala sobre uma visão idealista da humanidade. Eu penso no judaísmo como um poema à alegria. Como Beethoven, os judeus conheceram o sofrimento, conheceram o isolamento, conheceram as privações e a rejeição, mas nunca faltou coragem espiritual para se alegrar. Um povo que conhece o sofrimento e ainda sente alegria é aquele que nunca pode ser derrotado, pois seu espírito não pode ser quebrado, nem a sua esperança destruída. Shabbat Shalom. Eu deixo aqui um pensamento para vocês. Sucesso é você conseguir o que você quer. Felicidade é você agradecer tudo aquilo que você conseguiu. Shabbat Shalom.